A acne, popularmente chamada de espinha, é um problema que atinge mais da metade dos brasileiros. Mas com os cuidados e os tratamentos corretos, sua pele pode se manter muito mais bonita, uniforme e saudável. Muito se fala também sobre as causas dessa dermatose, mas nem tudo é verdade. Por exemplo, não é comprovado cientificamente que o chocolate pode causar a acne. E quem vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse tema é o José Roberto Fraga Filho. Ele é dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Também ele é fundador e diretor clínico do Instituto Fraga de Dermatologia. Doutor, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui conosco na programação da TV Câmara Campinas, no nosso quadro Saúde Agora. Muito obrigada. É um prazer conversar com vocês e tirar todas as dúvidas com relação a essa doença que é muito frequente na nossa população. Exatamente, doutor. Para começar, vamos explicar de uma maneira bem geral para o pessoal que está em casa nos acompanhando agora o que é a acne. A acne é uma resposta da pele, mais especificamente da glândula sebácea, aquela que produz o sebo, frente a uma oleosidade excessiva. Essa oleosidade pode ser tanto interna, através da alimentação, como externa, com o uso de alguns produtos de forma errada, ou não uso de nenhum tipo de produto. A acne ela é multifatorial e também depende da época, da fase da vida do paciente. Pacientes jovens são muito mais frequentes a ter isso, mas também aquelas mulheres na meia idade, nos 30 e poucos anos, também têm acne, que é a famosa acne hiperandrogênica, a acne da mulher adulta. Então, essa doença vai depender da idade do paciente para a gente focar no tratamento. Doutor, como que a acne ela surge, né? Como que ela acontece em diversas partes do corpo, né? No rosto, geralmente, às vezes nas costas também, não é? Então, ela aparece mais nas regiões ricas em glândula sebácea, que são a área da face em T, a lateral do rosto, quando é uma acne mais hormonal, no peito, na região external também, e nas costas, são as regiões mais ricas em glândulas sebáceas. O que acontece? O nosso organismo tenta expulsar essa oleosidade. Só que quando ela está em forma exagerada, ela não consegue expulsar totalmente. Ela acumula, entra uma bactéria e essa bactéria causa uma inflamação e fica aquele puzinho amarelinho. Essa é a formação da acne. Agora, doutor, o senhor falou que a acne, né, ela acomete também mulheres com mais de 30 anos. Eu gostaria de saber se, né, é uma dúvida recorrente. A acne, ela não é, então, uma característica só da fase da adolescência. Ela pode surgir também em crianças, adultos com mais de 30 anos. É isso mesmo? Crianças não, porque a glândula sebácea não está totalmente formada. Crianças não, e eles também não têm receptor hormonal para isso. Mas mulheres e adolescentes. Por que o adolescente? Porque o adolescente está numa fase de transição, de criança para adulto. E essa transição faz com que os hormônios sejam a 1000 por hora para fazer o crescimento, inclusive a testosterona. E esse hormônio, ele age na glândula sebácea, aumentando a produção do sebo. E nos homens também isso é comum, depois que passou já a fase da adolescência? Os homens não, mas nas mulheres por fator hormonal. Os homens, passou a fase da adolescência, é mais tranquilo. Mas uma coisa que acontece, não é que os homens mais velhos não têm. O uso hoje excessivo de suplementos leva também a um estímulo da glândula sebácea.
Então, é muito frequente a gente pegar essas pessoas que frequentam academia, querem ganhar massa muscular de forma rápida, eles tomam mais suplementos e esses suplementos vêm a causar a acne nessa fase da vida. Agora, doutora, a gente sabe que tem muitas mulheres que não tinham acne na adolescência, mas depois que engravidaram, desenvolveram a acne. Por que isso acontece? Pela alteração hormonal que a gravidez gera. A gravidez, a gente sempre fala, se você quer engravidar, fique com o seu rostinho bom antes, porque depois fica muito difícil e a tendência sempre é piorar a acne pelos hormônios gravídicos. E a gente não pode utilizar de todas as medicações na gravidez. Doutor, você comentou sobre oleosidade, né, da pele. No caso de quem tem acne, é preciso fazer alguma troca constante do travesseiro ou da roupa de cama, por conta de estar ali em contato, né, diariamente com o rosto? Não só travesseiro. As esponjinhas de maquiagem também que as pessoas esquecem, elas estão bastante contaminadas, tá? O travesseiro, isso é uma coisa super importante de lembrar também. Todos os produtos, então, de maquiagem, roupa de cama, tudo que tiver em contato, então, com o rosto, é importante fazer essa troca. E sempre observar a data de validade dos cosméticos que você está utilizando. Doutor, agora, quais são os tipos de acne? A gente tem as acnes mais simples, que a gente classifica grau 1, 2, 3 e 4. O 4 é a acne mais severa e requer que a gente use umas medicações mais pesadas, como o Roacutan, a isotretinoína, tá? Essa classificação varia com o número de pústulas que o paciente vem a apresentar. Mas a grande maioria que nós temos é grau 1 e 2. E, doutor, qual que seriam os cuidados necessários para a pessoa que tem acne, né? O que ela precisa fazer diariamente para não evoluir, né, esse quadro? Ou, pelo menos, diminuir a incidência aí dessas espinhas? O importante é o paciente saber o tipo de pele que você tem. Se você tem uma pele acneica, você tem pele oleosa, ponto pacífico. Aí você tem que usar os produtos voltados para a pele oleosa. Produtos oil free, protetor solar oil free, hidratante oil free. Mas o mais importante de tudo, não só para quem tem acne, mas para todos nós, inclusive a mim e a você, é fazer um skincare correto. E esse skincare tem que ser diariamente, se possível, 2 vezes por dia. O que consiste esse skincare? Lavar com sabonete adequado, passar um hidratante e, por último, passar um protetor solar. Que a gente sabe que quando a gente deixa a pele saudável, a gente tem menos chance de ter a acne. Doutor, o senhor falou sobre o protetor solar. Muita gente acha que não precisa usar e também não usa pelo fato de falar assim, mas aí vai aumentar a oleosidade da minha pele. Isso não existe, né? De maneira nenhuma, muito pelo contrário. Hoje, os produtos mais modernos, eles são bem sequinhos. Eles foram feitos para esse tipo de paciente mesmo. E é uma coisa muito importante de lembrar que, se você tem acne, está com a pele inflamada e não se protege, a chance de você ter uma mancha é enorme. Falando sobre manchas, o que seriam essas manchas da acne? Depois elas conseguem ser removidas? Isso tem uma solução ou não? É para a vida inteira? Não, elas melhoram sim, mas esse tipo de mancha, ela tem um nome. Chama hipercromia pós-inflamatória. A região inflamada, ela tem uma produção maior de melanina e faz aqueles halos mais escurecidos. Quanto mais moreno o paciente, mais chance de ele ficar com as manchas.
E essas manchas, depois, elas diminuem, não desaparecem totalmente. Agora, doutor José Roberto, o senhor falou sobre esse skincare, esse cuidado, né, com a pele. Mas quais seriam as outras medidas que o pessoal pode adotar em casa para a pele ficar ainda mais saudável? Por exemplo, a alimentação, hidratação, isso tudo está relacionado, né? A alimentação é fundamental. E de todos os trabalhos médicos que correlacionam acne e dieta, a maioria termina no leite. Então, o leite é um alimento inflamatório. Ah, mas eu quero tomar leite desnatado. Não adianta, a mesma coisa. Ah, eu quero tomar leite sem lactose. Também não, a mesma coisa. O que você tem que tomar, se você tem acne, é leite vegetal. Esse não vai piorar a sua pele. Mas engraçado que o paciente está liberado para comer queijo e tomar iogurte. Esse não tem problema nenhum. O problema principal é o leite. Você pode aí, então, substituir essa fonte pelos derivados, né? Exatamente. E uma coisa que você me perguntou no começo, e eu vou aproveitar agora um momento, é falar do chocolate. O chocolate em si, o cacau em si, não é o problema. O problema é o açúcar que tem dentro do chocolate. Então, se a pessoa tem acne e não vive sem o chocolate, que ela priorize comprar aqueles com maior concentração de cacau. 70%, 80%, 90%. Esse vai fazer menos mal. O problema do chocolate é o açúcar. Porque o açúcar, doutor, ele também gera um processo de inflamação, né, no nosso corpo. Assim como o leite, né? Exatamente. No corpo inteiro. Doutor José Roberto, quais seriam os tratamentos mais indicados para acne atualmente? Além desses medicamentos, né, o Roacutan, ele ainda é prescrito? Com certeza, ele é o mais importante tratamento para acne, mas nós deixamos ele somente para casos graves. A gente sempre começa num degrauzinho, numa escadinha de dificuldade. Começamos com ácidos em casa, sabonete específico, antibiótico tópico ou via oral. Não melhorando, a gente pode fazer uso de peelings, que é para secar, ele tem uma ação seborreguladora e clareadora. E não melhorando, a gente pode utilizar lasers, que tem ação também anti-inflamatória e clareadora. Esse é o esquema terapêutico para acne na atualidade. Doutor, eu fiquei até com uma curiosidade, a gente falando desse tema. A acne, ela é determinada por algum fator genético ou não? Porque tem pessoas que têm, não tem nenhuma espinha, né? Vamos dizer assim, vai passar a vida toda aí sem ter problema com isso, e outras já vão sofrer bastante, né, com esse problema. O que explica esse surgimento da acne? Olha, a acne, ela é quase que 100% nos adolescentes eles vão ter. Agora, um grau mais intenso ou não, depende da hereditariedade, sim. Se seus pais tiveram, você vai ter uma acne um pouco mais grave, tá? Isso, todos nós nascemos predispostos a ter algo durante a nossa vida, tá? Mas a gente sabe que com os pais tendo a acne é um pouquinho mais grave, sim, a gente tem que ter mais cuidado com esse paciente. Doutor, falando sobre mitos e verdades, né? Porque esse assunto ele é cercado muito por esses temas, né? No caso, para as mulheres, as meninas, a menstruação, ela pode aí aumentar a acne? Isso é uma verdade. O período pré-menstrual, ele aumenta a oleosidade, sim, devido à alteração hormonal, principalmente a progesterona. Por isso que um dos tratamentos para acne é pílula anticoncepcional. Até a próxima pergunta é exatamente sobre isso, doutor. O anticoncepcional, então, ele não aumenta a incidência da acne, ele pode ajudar, é isso? Exatamente, ao contrário, ele ajuda a evitar a formação da acne. E por que ele consegue ter esse efeito, né? Porque ele age nesses hormônios da progesterona, principalmente.
Ele Doutor, faz um ciclo diferente na mulher. desculpa te interromper. Doutor, agora uma outra dúvida que é bem recorrente também, que as pessoas têm, se o clima quente, esse calor intenso que está fazendo, que a gente está, né, acompanhando e sentindo mesmo na própria pele, ele pode também aumentar a ocorrência da acne? Com certeza, o calor, a oleosidade, ele quebra a barreira de proteção que nossa pele tem e propicia também a acne. Isso já é conhecido há muito tempo. Agora que, como a gente está aqui no estúdio, né? O senhor está vendo essas luzes, isso também pode ter influência? Não, Por aqui, porque né? você deve estar se você estiver no ar-condicionado, não tem problema. É a temperatura em si e a transpiração que você vem a ter. Outra curiosidade, né? Tem gente que fala lavar o rosto todos os dias, mas muitas vezes isso também pode trazer prejuízo, né? O senhor falou 2 vezes, né? Pelo menos, aí o skincare, mas lavar o rosto com muita frequência também não é o ideal. Isso é uma verdade, porque a gente sabe que quando você lava muitas vezes, tem um efeito rebote e a pele costuma produzir mais sebo ainda. Então, o ideal é 2 vezes, de manhã e à noite. Mais que isso, aí também já aumenta a oleosidade da pele, não é, doutor? Já aumenta a oleosidade, isso mesmo. Por que isso acontece? É um efeito porque você está ressecando a sua pele e o organismo tenta se proteger, aumentando a produção de gordura, do sebo. É um efeito contrário, então. Você vai estar achando que vai estar tirando a oleosidade e aí o organismo, para compensar, vai produzir mais oleosidade, é isso? Exatamente, é o que a gente chama de efeito rebote. Você quer melhorar, mas ao contrário, piora a situação. Doutor, para quem quer cuidar da pele assim com segurança, eu sei que hoje o mercado aí de produtos de beleza, eles oferecem muitas alternativas, né? A gente fica até perdido com tantas marcas e produtos que prometem muita coisa. O que é o principal aí para a pessoa que quer começar a cuidar da acne e precisa aí fazer isso com segurança, né? Qual que é a primeira dica? O mais importante de tudo é você saber qual é o seu tipo de pele. Porque se você tem um tipo de pele seca e compra um produto para pele seca, vai piorar a situação. E o inverso também. Então, é ideal você passar com um médico dermatologista, saber qual é o seu tipo de pele e aí sim, através disso, você usar produtos adequados para você. Porque é muito frequente o paciente começa a usar produtos errados e não dá continuidade. Mas por que ele está usando produtos de forma pele oleosa, usando hidratantes? Então, não tem como. E ele desanima com isso, né? Com certeza. Doutor, para quem usa muita maquiagem também, o que é recomendado? Esse skincare tem que ser mais intenso, mais vezes ao dia? O skincare é o mesmo. Lavar, hidratar, proteger e, por último, colocar sua maquiagem por cima. Doutor, as cicatrizes, né, da acne, aquelas manchinhas que ficam no rosto, nas costas, isso tem alguma solução depois? O paciente consegue fazer algum tratamento para que não fique aquelas marquinhas? Claro que sim, a gente utiliza várias. Exatamente, ali é mais cicatriz. São buraquinhos que esses, se você não tratar, fica pro resto da vida. Mas o que a gente utiliza hoje? Tecnologia, lasers. Então, a gente pode usar laser de CO2 fracionado, a gente pode usar laser fotona. São vários lasers que vão estimular colágeno e fazer com que esses buraquinhos diminuam. Algumas vezes o resultado é tão bom que ele fica quase que imperceptível. Então, doutor, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, a acne, ela tem cura?
A acne tem cura e é muito importante que os pais de adolescentes prestem bastante atenção nos seus filhos, pois se não houver um tratamento adequado, essas crianças vão ficar com sequelas o resto da vida. E isso atrapalha muito o emocional deles. Até isso que eu queria comentar, né? Essa questão da imagem mexe também com o emocional, com o psicológico. Por isso é importante buscar o tratamento correto, né? Com certeza, exatamente isso. E a dica principal, então, que o senhor daria para o pessoal que está em casa acompanhando o nosso quadro agora ao vivo aqui na TV Câmara Campinas com relação a esse assunto? Fazer o skincare diariamente, com acne ou sem acne. E eu sempre falo para os meus pacientes que pele não tem segredo, pele tem rotina. Você criou uma rotina, acabou o seu problema. E melhorar ali todos os hábitos de vida, né? Não só os cuidados, mas também a alimentação, se exercitar. Acho que tudo isso faz parte de uma pele saudável, né, doutor? Um organismo saudável, né? Tá certo. Muito obrigada, doutor, pela sua participação ao vivo. Obrigada pela sua disposição em atender aqui a nossa equipe. É um prazer sempre estar falando com vocês e eu estou à disposição. Joia.